Olá, meu amigo, olá, minha amiga, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Marcos Viquesi, para você que ainda não me conhece, eu fui servidor concursado do INSS por 11 anos e hoje, além da advocacia, eu me dedico a ensinar o direito previdenciário, a ensinar o direito tributário e a ensinar também o direito empresarial previdenciário. E para mim é uma grande alegria adentrar na sua casa, adentrar no seu escritório para passar esse conteúdo e também agradeço ao Legale por essa oportunidade. O tema de hoje é bastante interessante. Cada vez mais nós encontramos barreiras ou demora por parte do INSS para que ele conceda o benefício previdenciário, ou pelo menos para que ele emita uma decisão, que pode ser tanto a concessão como o indeferimento. E aí o que fazer? E aqui eu venho mostrar a vocês o mandado de segurança como uma forma de partir para o Poder Judiciário, mas sem discutir o mérito ali do pedido que você fez perante o INSS. Mas sim, para que você possa, de fato, cobrar que o INSS decida no prazo legal. Marcos, tem algum prazo para o INSS decidir? Sim, vou mostrar no último slide. Primeiro eu vou mostrar aqui o mandado de segurança, as vantagens desse mandado de segurança, e depois no finalzinho adentro, nesse prazo, eu explico aqui como utilizar. Vamos lá. Marcos, onde é que eu encontro o mandado de segurança? O mandado de segurança é um dos remédios constitucionais, está na própria Constituição, artigo 5º, inciso 69 da Constituição Federal. Olha que legal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo. Olha a primeira coisa que eu tenho aqui, eu só vou utilizar o mandado de segurança quando eu tiver o quê? Direito líquido e certo. Ou seja, quando eu tenho uma questão única e exclusiva de direito ou uma questão em que eu tenho provas pré-constituídas. O que são provas pré-constituídas? Provas que eu apresento de plano. Eu não posso, no mandado de segurança, realizar dilação probatória. Ou seja, eu não posso, dentro do mandado de segurança, pedir para que lá naquela ação seja realizada uma perícia, ou para que seja realizado ali uma prova testemunhal, para que testemunhas sejam ouvidas, para que seja feita uma vistoria. Eu não posso, dentro da ação de mandado de segurança, pedir para que nessa ação seja feita esse tipo de situação. Eu preciso o quê? Levar ali os documentos já pré-constituídos, as provas já pré-constituídas. Então são provas documentais. O que mais? Eu vou utilizar o mandado de segurança quando não couber habeas corpus ou habeas data. Habeas corpus no direito previdenciário você praticamente não utiliza, né? Tem algumas questões de crimes previdenciários, mas não é aqui o objetivo e também não é o tema aí, não entra dentro do tema de benefícios previdenciários. O habeas data, ele é utilizado normalmente quando a pessoa quer o quê? Ela quer ter acesso ou quer retificar ou ratificar alguma informação que está em banco de dados público, mas tem que ser da própria pessoa. Então, em alguns casos, sim, vai caber no direito previdenciário o habeas data e aí você não utiliza o mandado de segurança. Vamos seguindo aqui. Quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições de poder público. Então, por exemplo, eu vou utilizar uma questão de direito privado contra um particular? Não, não vou utilizar. Eu vou utilizar o mandado de segurança para questões de direito público. O INSS é o quê? É uma pessoa jurídica de direito público, então eu posso sim utilizar o mandado de segurança em questões que envolvem o INSS. Vamos lá, eu também encontro o conceito de mandado de segurança na Lei 12.016 de 2009, que é a própria lei do mandado de segurança. Ele repete em partes ali o artigo 5º, inciso 69 da Constituição, mas ele traz mais algumas situações também. Vamos lá então. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não parado para habeas corpus habeas data, sempre que ilegalmente ou com abuso de poder, ou seja, tem que ser então um ato ilegal dessa autoridade pública ou com abuso de poder, se ela estiver realizando uma atividade dentro da legalidade, não cabe mandado de segurança. Qualquer pessoa física ou jurídica que sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la. Aqui outro ponto interessante.
Nós temos o mandado de segurança repressivo e o preventivo. Normalmente a gente vai utilizar o quê? Quando o INSS não cumpre o prazo legal de emitir, para emitir uma decisão, nós utilizaremos o quê? Um mandado de segurança preventivo. Porque o que acontece? Eu estou já me antecipando com relação a uma ilegalidade. Ou eu também posso utilizar, em alguns casos, o mandado de segurança repressivo. O INSS já cometeu aquela ilegalidade, ele já ultrapassou o prazo legal. Na prática, você não vai colocar se é repressivo, se é preventivo, tal. Pelas características, o próprio magistrado vai entender. Mas aqui, por uma questão acadêmica, tem o repressivo e tem o preventivo. O repressivo é quando a ilegalidade já aconteceu. O repressivo é quando eu tenho ali um justo receio de que ela ocorra, então eu estou me antecipando para que a administração pública não cometa aquela ilegalidade. Vamos seguir aqui, artigo 2º também da Lei do Mandado de Segurança. Considerar-se-á federal a autoridade coatora se as consequências de ordem patrimonial do ato contra o qual se requer o mandado houverem de ser suportadas pela União ou entidade por ela controlada. Então o que acontece? O mandado de segurança, o INSS é uma autarquia. Sendo uma autarquia, ele tem o quê? Personalidade jurídica, é uma pessoa jurídica de direito público e é federal. Então, cabe mandado de segurança contra um ato que alguma autoridade tenha cometido dentro do INSS? Cabe sim. Vamos lá. Por que utilizar o mandado de segurança e não utilizar outros tipos de ação? Né? Por que eu não utilizo uma ação comum, uma ação ordinária, por exemplo? Por que eu vou utilizar o mandado de segurança? Primeira situação, olha aqui, pelo artigo 20, ele tem prioridade sobre todos os atos judiciais, salvo o habeas corpus. Esse processo vai, por exemplo, na Justiça Federal, que é o mais comum aqui, né? Tem algumas hipóteses que você pode impetrar esse mandado de segurança na Justiça Estadual, mas muito possivelmente será na Justiça Federal. Esse processo vai passar na frente de todos os outros, salvo habeas corpus. Só que dependendo da cidade na qual você advoga, pode ser que a Justiça Federal tenha varas especializadas. Então essa vara, ela nem julga habeas corpus, ela nem julga questões criminais. Então, esse mandado de segurança vai para frente da fila. Ele passa todos os outros processos. Você tem uma rapidez aqui. Outra vantagem também para você utilizar o mandado de segurança em vez de utilizar outros tipos de ação. Olha que interessante. O mandado de segurança, caso você venha a perder, caso ocorra a improcedência do pedido, o que vai acontecer? Você não paga honorários advocatícios sucumbenciais. Não cabe. Cabe custas, mas não cabe honorários advocatícios aqui, não cabe os honorários sucumbenciais. O mandado de segurança é muito utilizado no direito tributário, é muito utilizado também no direito previdenciário, de repente para aquele profissional que já conhece, que já sabe, né? Lembrando que no mandado de segurança eu tenho que apontar a autoridade coatora. Então, via de regra, eu requeri um benefício perante o INSS, ali pelo portal Meu INSS ou pelo INSS Digital. O que vai acontecer nesse caso? De repente, esse processo foi distribuído para a agência da cidade X, né? Vamos pegar uma cidade qualquer. Foi, de repente, para a agência de Belo Horizonte, lá para uma agência específica de Belo Horizonte. Quem é que vai analisar esse benefício? Um servidor da agência de Belo Horizonte que está respondendo a quem? Ao gerente da agência lá de Belo Horizonte. Então, via de regra, quem é a autoridade coatora responsável por essa demora? Via de regra é o gerente dessa agência, porque ele é o responsável ali pela distribuição, pelo acompanhamento desses processos administrativos. Então ele vai constar lá no mandado de segurança, você vai colocar ali ele como autoridade coatora, e é interessante sempre que você aponte a qual pessoa jurídica ele está vinculado. Nesse caso, ele é gerente do INSS, eu não preciso colocar o nome dele, eu vou colocar o cargo dele, né? Gerente da agência do INSS na cidade tal, por exemplo, né?
E vou colocar a pessoa jurídica a qual ele está vinculado. Vou colocar o INSS. Porque o INSS, repetindo mais uma vez, eu estou batendo nessa tecla para firmar aí na sua cabeça, é uma pessoa jurídica de direito público. Então ele tem personalidade jurídica própria. Marcos, se porventura tem uma questão, algum problema com a perícia médica ali administrativa. Desde a medida provisória 871 de 2019, a perícia médica não faz mais parte do INSS. Tanto os peritos médicos como também o setor, eles foram realocados. Hoje eles fazem parte do Ministério da Economia e dentro do Ministério da Economia eles estão dentro da Secretaria Especial de Trabalho e Previdência. Então, Marcos, caso eu tenha algum problema com a perícia, eu vou colocar a autoridade coatora ali, de repente o chefe da perícia, e vou colocar o Ministério da Economia ou a Secretaria Especial de Trabalho e Previdência? Não. Ministério não é pessoa jurídica, ministério é órgão. Não tem personalidade jurídica própria. Secretaria, a mesma coisa. Então, quem vai constar ali como pessoa jurídica a qual esse médico, esse chefe da perícia está vinculado? Vai aparecer a União. A União, sim, é pessoa jurídica de direito público e tem personalidade jurídica. Então, cuidado, mandado de segurança, eu sempre aponto a autoridade coatora e a pessoa jurídica a qual ele está vinculado. Marcos, se for uma questão do conselho de recursos, né? De repente está no grau recursal. Vamos lá. De repente você que está começando no direito previdenciário. O conselho de recursos não faz parte do INSS. O conselho de recursos ele faz parte do Ministério da Economia e também, da mesma forma que a perícia, está vinculado à Secretaria Especial de Trabalho e Previdência. Então, se eu tiver algum problema aí com o Conselho de Recursos, ele não é autarquia, ele não é fundação. Ele não tem personalidade jurídica de direito público. Então, se por exemplo está demorando ali na Junta de Recursos, que é a primeira instância recursal administrativa, eu vou colocar o presidente dessa junta de recursos como autoridade coatora e vou colocar a União como pessoa jurídica de direito público a qual esse presidente aí dessa junta específica está vinculado. E se for na CAGE, que é a segunda instância, a Câmara de Julgamento, aí eu vou colocar o presidente daquela CAGE e novamente pessoa jurídica a qual está vinculado, União. Perfeito? Vamos lá. Marcos, eu posso impetrar mandado de segurança lá no GEF? Vamos supor que o que eu estou discutindo tem menos do que 60 salários mínimos. Eu posso impetrar o mandado de segurança do GEF? Não, não posso impetrar mandado de segurança na primeira instância do Juizado Especial Federal. Onde é que eu vou impetrar esse mandado de segurança? Eu vou impetrar na Justiça Federal Comum. Marcos, existe alguma situação na qual eu vá impetrar um mandado de segurança na Justiça Estadual? Sim. Uma, que eu vou ser obrigado a impetrar lá, caso eu opte por impetrar um mandado de segurança, e a segunda que vai ser opcional. Vamos lá, a primeira, obrigatória. Os benefícios previdenciários por incapacidade, quando advém de um acidente de trabalho, é competência absoluta da Justiça Estadual. Então, se eu tiver que, por exemplo, impetrar um mandado de segurança contra um ato ilegal ali, por exemplo, do gerente do INSS, que está demorando ali para emitir aquela decisão, o que eu vou fazer? Eu vou impetrar na Justiça Estadual. Agora, tem uma situação que é opcional. Se, por exemplo, o segurado residir a mais de 70 quilômetros da vara federal mais próxima, da vara federal que faz parte daquela circunscrição, ele pode, não que ele seja obrigado, ele pode optar ou de impetrar na Justiça Federal Comum, ali naquela vara ali mais próxima, acima de 70 quilômetros, ou na vara estadual ali daquela circunscrição. Então ele pode optar. Agora, nunca na primeira instância do GEF. Isso é erro considerado grave, inclusive a depender dos prejuízos que você causar ao seu cliente, impetrando, por exemplo, um mandado de segurança na primeira instância do GEF, caso o juiz, por exemplo, oficie a OAB, ou de repente seu cliente corra atrás,
você pode até sofrer uma punição por parte do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB, porque aqui é erro grosseiro. Tem previsão legal no artigo 3º, parágrafo 1º, inciso 1 da lei do GEF, da lei 10.259. Então tome muito cuidado. Você pode sim impetrar mandado de segurança em uma situação. Quando, por exemplo, há um ato ilegal do juiz do GEF, aí a autoridade coatora será esse juiz, e aí você pode impetrar o mandado de segurança de acordo com a súmula 376, na segunda instância do GEF, contra um ato ilegal do juiz da primeira instância do GEF, mas nunca na primeira instância contra um ato ilegal que tenha sido praticado por um servidor do INSS, por um servidor do Conselho de Recursos, por um servidor ali do setor de perícias, por nenhum deles. Você não pode, é erro grave. Nessa segunda instância, o que vai caber teoricamente para eu impetrar mandado de segurança contra ato ilegal do juiz? O GEF, ele traz ali os juizados especiais federais, trazem uma série de limitações recursais e por aí vai. Uma série de recursos que não cabem, de dilação probatória, entre outras coisas. Dependendo do caso, de repente o único remédio que eu poderia utilizar será qual? Será impetrar ali um mandado de segurança. Ou às vezes a ilegalidade que o juiz está cometendo na primeira instância, eu não tenho nenhum recurso para dar entrada ali, né? De repente não cabe nenhum recurso ali pelas normas aqui do GEF. Então, nesse caso, cabe sim impetrar o mandado de segurança na segunda instância e a autoridade coatora será aquele juiz do Juizado Especial Federal. Vamos lá, vamos para o principal aqui. Eu te dei toda a base do mandado de segurança, agora vem a cereja do bolo. Qual é o prazo? Primeiro, o INSS tem algum prazo para decidir? Sim, já falei anteriormente, senão eu nem estaria gravando esse curso aqui, né? Vamos lá, qual é o prazo? Primeiro, é interessante que você conheça a Lei 9.784 de 99. Lei 9784 de 99. Que lei é essa, Marcos? Eu nunca ouvi falar, estou começando agora no direito previdenciário. Essa lei é a lei do processo administrativo no âmbito federal. Quando você vai entrar com uma ação na justiça, você não tem que dar uma olhadinha ali, de repente, no CPC, no Código de Processo Civil, ou, por exemplo, no GEF, na Lei 10.259, ou, por exemplo, no Juizado Especial Civil, na Lei 9.099, ou, por exemplo, se é uma questão criminal, você vai dar uma olhada ali no Código de Processo Penal. A mesma coisa existe para os processos administrativos. Na esfera federal, a regra geral é a Lei 9784 de 99. Ela se aplica à Receita Federal, ela se aplica ao IBAMA, FUNAI, INSS e todos os órgãos federais. E como é que funciona? Aqui no artigo 49, vamos lá, eu até destaquei aqui em algumas cores aqui, algumas partes desse artigo. Concluída a instrução de processo administrativo, a administração tem o prazo de até 30 dias para decidir, salvo prorrogação por igual período, expressamente motivada. Vamos lá. Primeiro, o processo tem que estar concluso. Não tem mais nenhuma, dentro daquele processo administrativo, não tem mais nenhuma prova a ser produzida, não tem mais nada, ele está concluso. Mas, Marcos, um processo judicial é muito fácil descobrir quando ele está concluso. Eu entro ali, de repente, na consulta e vejo lá conclusos para o juiz, concluído. Dependendo da justiça vai ter um nome diferente. Mas eu vou ter alguma coisa ali apontando que ele está com o juiz concluso para a decisão. Perante o INSS, ele traz esse tipo de situação? Não traz, ele só coloca em análise. Quando é que, via de regra, eu vou descobrir que um processo está concluso? Vamos lá. O decreto 9.094 de 2017, ele traz no artigo 6º que as exigências necessárias para o requerimento serão feitas desde logo e de uma só vez ao interessado, justificando-se exigências posteriores apenas em caso de dúvida superveniente. Moral da história. Você protocolou um requerimento de benefício lá perante o INSS. Pode ter sido de maneira física, ali pelo guichê do advogado, pode ter sido de maneira virtual, pode ter sido pelo 135, pode ter sido ali pelo portal Meu INSS, pelo INSS Digital. Tanto faz o canal que você utilizou. Se o INSS não emitiu nenhuma exigência, teoricamente o processo está
concluso. Quais são as exceções para que ele não esteja concluso? Nós temos algumas exceções. Por exemplo, se é um benefício que naturalmente precisa passar, que o segurado ou dependente, eles precisam passar por uma perícia médica, aí o processo não está concluso enquanto não ocorrer essa perícia médica. Ou se é um processo, por exemplo, em que você pediu para ouvir uma testemunha, né, a justificação administrativa, enquanto essa testemunha não for ouvida, o processo não está concluso. Agora, se é um processo que não tem perícia, não tem pesquisa externa, JA, inspeção, nada disso para ser feito, e que é só uma análise meramente documental, do momento que você requereu aquele benefício, já passa a contar esse prazo de 30 dias. Marcos, são dias úteis ou dias corridos? Tudo dentro do INSS, no processo administrativo no âmbito federal, os prazos são contados de maneira contínua. Não se conta em dias úteis. Só na justiça que eu vou ter a contagem por dias úteis. Aqui são dias corridos. E tem o prazo de 30 dias, que o INSS é obrigado a decidir após a conclusão. Caso tenha sido realizada a perícia, eu conto os 30 dias após a realização da perícia, caso o INSS não tenha emitido nenhuma exigência. E o INSS, antes de terminar os 30 dias, caso ele necessite, ele pode prorrogar esse prazo por mais 30 dias, mas ele precisa o quê? Motivar isso antecipadamente, colocar o motivo. São mais de 16 anos trabalhando com direito previdenciário, também na área do ensino e por aí vai, né? Nesse período aí. Eu nunca vi o INSS motivar nenhuma prorrogação, nem ele prorrogar, nem ele motivar. Passou esse prazo de 30 dias, via de regra, eu posso sim impetrar o mandado de segurança. Cuidado, eu não vou pedir concessão de nada, eu não estou pedindo concessão. A norma fala o quê? Fala do prazo para decidir e não para conceder. Quem vai analisar se cabe conceder ou não é o servidor do INSS que estiver analisando aquele processo. Moral da história: eu vou pedir lá no meu mandado de segurança, lá quando eu impetrar o mandado de segurança, eu vou alegar que o INSS, que aquela autoridade coatora cometeu um ato ilegal, que foi descumprir o artigo 49, e eu quero que o meu pedido seja decidido pelo INSS. E aí o juiz vai fazer o quê? Ele vai ordenar, se ele concordar contigo, ele vai ordenar que o INSS, ele num determinado prazo dado pelo juiz, que ele decida aquele processo. Então, via de regra é isso. Eu vim te mostrar as vantagens do mandado de segurança, que você não é obrigado a guardar eternamente o INSS. Obviamente, todo o processo tem um risco. Nesse caso aqui não tem honorários sucumbenciais. E eu, de verdade, agradeço bastante a sua atenção. Deixo aqui a minha rede social, caso você queira me seguir no Instagram, @MarcosViquezzi. E se você gostou da aula, faz o seguinte: tira um print aí do seu celular, ou tira uma foto ali da tela do seu computador, entra lá no Instagram, marca ali no history o meu perfil, marca o perfil do Legale, eu vou ter certeza absoluta que você gostou dessa aula. Mais uma vez, muito obrigado e espero encontrá-lo em outras oportunidades. Um forte abraço!